Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, continuando com o nosso aprendizado, com essa série, Aprendendo com o Sermão da Montanha, e hoje nós vamos aprender sobre homicídio. A pergunta é: quem é homicida? Mateus capítulo 5, do versículo 21 ao 26. Ao entrar nesta parte do Sermão da Montanha, começando em Mateus capítulo 5, 21, encontramos uma série de parágrafos com as declarações: ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo. Nosso Senhor tinha como propósito mencionar as exigências da lei e mostrar como os fariseus a interpretavam e aplicavam erroneamente. E os que observassem a tradição dos fariseus não possuíam uma justiça que lhes daria direito a entrar no reino de Deus. Uma coisa é dizer a alguém que ele é pecador, e outra é demonstrar-lhe esse fato. Assim, passo por passo, o Senhor adentrou grandes áreas da lei para mostrar que, muito embora os homens tenham observado as demandas exteriores da lei, ainda podiam ser tidos como culpados de violá-la aos olhos de Deus. Isso é muito interessante para nós, querido ouvinte, porque às vezes observamos apenas a obediência a Deus como ato exterior e não interior. Por exemplo, foi dito: não matarás. Isto era muito claro e específico. Não é possível ser mais explícito que isso. Os fariseus sabiam o que a lei exigia. Nós vamos ler em Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Estava aí uma declaração perfeitamente ortodoxa da lei concernente às exigências da santidade de Deus. Ou seja, não matarás. Porém, na interpretação da lei, segundo os fariseus, significava que, enquanto alguém não enterrasse a espada no coração de outro, não lhe derramasse o sangue e não lhe tirasse a vida, seria inocente de quebrar a lei, portanto, aceitável a Deus. Para interpretar adequadamente o que a lei de fato exigia, o Senhor disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Versículo 22. A ira, querido ouvinte, o insulto e o xingamento são manifestações exteriores de uma atitude interior do coração. Nosso Senhor Jesus ensinou especificamente que quando Deus disse não matarás, não cuidava apenas do ato exterior, mas da atitude que gera o ato. Ou seja, a atitude interior que leva a pessoa a matar. Deve ter sido embaraçante para aqueles que se consideravam justos por nunca haverem tirado uma vida humana, ouvir o Senhor dizer-lhes que aos olhos de Deus não há diferença alguma entre a ira e o homicídio. Veja que coisa interessante, querido ouvinte. Não há diferença para Deus entre a ira e o homicídio. Nosso Senhor disse que se alguém sem motivo irasse contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Isto contrariava o que os fariseus diziam: quem matar estará sujeito a julgamento. Versículo 21. Queria dizer que qualquer que fosse sua atitude para com outro, enquanto realmente a pessoa não lhe tirasse a vida, não seria violada a lei. Para os fariseus, essa pessoa era justa. Nosso Senhor disse que aquele que se irá sem motivo estará sujeito a julgamento, muito embora nem toque no irmão. Agora, pense quantas pessoas estão mortas ao seu lado porque alguém praticou homicídio com elas, com palavras, com mágoas, com palavras que foram palavras de morte para essas pessoas.
Veja o que disse o apóstolo Paulo em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Os cristãos podem irar-se, sem contudo pecar. O apóstolo reconhecia a existência da indignação justa, porque a ira pode ser a reação do amor ofendido. Onde existe amor, deve existir a possibilidade de ira. Nosso Senhor não condenou a indignação justa quando aquilo que é puro, justo e santo for desprezado e maculado. Ele disse que todo aquele que se ira contra seu irmão sem motivo está sujeito a julgamento, como se houvesse cometido homicídio. Ou seja, para Cristo era a mesma coisa. Alguém que se irasse contra o seu irmão era a mesma coisa de ter cometido o homicídio. No caso, a palavra tolo era um termo de menosprezo em que alguém, colocando-se numa posição superior, tratava o irmão com desdém. Nosso Senhor disse que ao proceder dessa maneira, no coração a pessoa é homicida. Disse também que aquele que proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Tais eram as exigências da lei de Deus e de sua santidade. Uma vez que isso é verdadeiro, querido ouvinte, qualquer manifestação de ódio ou de ira é manifestação de pecado, de impiedade. O Senhor, que exigiu dos homens conformarem-se à sua santidade para serem aceitos em sua presença, disse que o homem que se ira sem motivo está revelando impiedade, pecado. Portanto, ele se desclassifica para entrar na presença de Deus. Talvez queime em nossa consciência que a ira injusta aos olhos de Deus é homicídio, e nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Essa ira é manifestação de impiedade. Veja o quão importante nós termos o controle, querido ouvinte, sobre os nossos impulsos que nos levam à ira, a falar coisas que ofendem e matam os outros que nos ouvem. Em Mateus capítulo 5, do verso 23 ao 26, Jesus citou as exigências que este princípio impõe aos homens em duas áreas. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Veja que coisa interessante. Suponha que alguém, em obediência às exigências da lei, aproxime-se do altar de Deus com sua oferta. Agrada-se Deus desse sacrifício? Não necessariamente. Porque se tal pessoa estiver em desavença com o próximo, tal sacrifício é inaceitável à vista de Deus. A pessoa que professa relacionar-se retamente com Deus e manifestar sua justiça pela obediência à lei, aproxima-se com a sua oferta. Enquanto se encaminha para o altar, o coração lhe diz que por alguma coisa que ela fez, seu irmão está com raiva dela. O ofertante não está com raiva daquele irmão. Este é que está com raiva porque se julga ofendido. O Senhor disse que antes de oferecer o sacrifício, deve deixá-lo ali e resolver o problema com o irmão. Primeiro reconcilie-se com o irmão, depois volte e apresente a oferta. Esta é a ordem de prioridade de Deus para com os seus servos e servas. É ter um relacionamento saudável com os seus irmãos. Muitos dos filhos de Deus não têm direito à comunhão com os santos até que removam de um irmão ofendido a ira que lhe vai no coração. Só depois é que ele pode aproximar-se e oferecer o sacrifício de louvor e ações de graças. Agora pense comigo, quantas ofertas estão sendo rejeitadas por Deus porque as pessoas estão com iras, com mágoa no seu coração. Pense quantas ofertas estão sendo dadas que simplesmente Deus não está aceitando essas ofertas. No primeiro incidente, do versículo 23 e 24, o ofertante pode ser inocente. A falta pode estar inteiramente com aquele que guarda a ira contra ele. Mas enquanto souber que seu irmão está irado com ele, não tem o direito de trazer a oferta. Muito embora ele seja inocente, Deus coloca sobre ele a responsabilidade de corrigir o erro. Deus não diz para esperar até que o irmão irado venha e endireite a situação.
Deus diz que se a pessoa sabe que alguém não comunga com ela, cabe a essa pessoa procurar a reconciliação. Ou seja, se você sabe que alguém está triste com você, magoado, irado com você, vá até ela e resolva a situação o quanto antes, em nome de Jesus. No segundo caso, do versículo 25 e 26, encontramos alguém que é culpado. Ele fez algo para ofender o irmão e assim este se tornou seu adversário. Cristo, nesse caso, disse: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O homem está em dívida e, porque foi infiel no cumprimento de sua obrigação, deixou o outro com raiva. Nosso Senhor Jesus obrigou-nos a remover a causa da raiva para que não haja graves complicações. Nesta mesma linha, Paulo escreveu em Romanos 13:8: a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então veja, querida ouvinte, querido ouvinte, essa é a responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Devemos manter um relacionamento tal com os demais membros do corpo, de modo que não haja divisão no corpo de Cristo. Onde houver divisão, haverá ira, e onde houver ira, não haverá santidade nem piedade, e as exigências da santidade de Deus não serão satisfeitas. Os padrões de Deus são tão inflexíveis quanto a sua santidade, para mim e para você, querida ouvinte, querido ouvinte. Se quisermos andar em comunhão com um Deus santo, devemos conformar-nos, não só em ação, mas também em pensamento e atitude à santidade divina. Isto quer dizer que minha vida e a sua deve estar sujeita à autoridade da Bíblia, não só a minha vida exterior, mas também a minha vida pensante, o que eu penso, o que você pensa. Se abrigo ciúme, amargura, raiva, malícia, ira contra meu irmão em Cristo, sou homicida à vista de Deus. Deus revelou seu amor para capturar meu coração e conquistá-lo para si. Atraído a ele, mediante o amor manifestado na cruz, devo-lhe meu amor. Dando-lhe meu amor, devo amar ao meu próximo. Então veja, querida ouvinte, querido ouvinte, nós temos aqui inúmeras implicações. Pastor Irgletos, mas quais são as implicações? As implicações é que nós corremos o risco, meu querido, minha querida, de sermos achados diante de Deus como homicidas, se guardamos ira em nosso coração, se há contenda em nosso meio, discórdia, mágoas, ressentimentos, é possível que nós estamos em pecado como se fôssemos um homicida e tivéssemos tirado a vida física de outra pessoa. E logo corremos um risco sério diante de Deus. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, corra desesperadamente. Se você imagina que alguém está magoado com você, vá a esta pessoa e reconcilie-se com ela o mais urgente possível, para que você não seja achado como homicida diante de Deus, e assim, tendo achado pecado de morte na sua vida, e talvez por isso haja entre nós muitas pessoas que eu chamo de mortas-vivas. São pessoas que estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente. Simplesmente porque no corpo de Cristo, que deveria as pessoas se relacionar de forma saudável, alegre, cheias do Espírito Santo, com amor fraternal, há um sentimento de ira, de vingança, onde alguém atribui culpa, onde se diz bem feito quando acontece alguma coisa com o seu próximo. Então corramos para o nosso irmão e nos reconciliemos com ele, para que não sejamos achados homicidas diante de Deus. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E que Satanás,
em nada tenha por te acusar de coisa alguma, porque tu és uma serva de Deus, um servo do Senhor, que humildemente vai ao encontro de quem você magoou, ou de quem te magoou, para se reconciliar com ele. Que Deus te abençoe, em nome de